Bom, boa tarde a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer ao Wanderson, ao Délio, por essa gentileza de nos convidar para participar desse CIPAT e parabenizar a CEMIG, né, de estar... Eu vi tantos temas ali na relação ali sobre a saúde e tal, e a gente está às ordens aí, né? O tema principal é, então, longevidade saudável na modernidade. Eu vou falar primeiro uma parte um pouco teórica, só para vocês entenderem a beleza da medicina hoje, dos avanços da medicina, e depois a gente vai entrar numa parte prática, como viver mais e com muita saúde, e vou reservar, é lógico, uns 15 minutos para o emagrecimento, que eu estou sentindo que a turma está toda aí querendo, alguns já estão querendo entender como que emagrecer um pouco mais rápido. Então, vamos lá. Um subtítulo disso aqui, nós vamos falar, então, sobre prevenção. Prevenir é uma forma de prolongar a vida. Como foi anunciado, a minha especialidade é geriatria, então eu vou explicar um pouco sobre isso. Então, a geriatria é uma ciência médica que visa prolongar a vida com saúde. É um ramo da medicina focado no estudo, prevenção e tratamento de doenças na longevidade saudável, ou seja, no envelhecimento saudável. Então, o nosso objetivo na geriatria preventiva, principalmente, é fazer com que as pessoas vivam muito e com muita saúde. Então, esse é que é o grande objetivo. Ao longo de todos esses anos, nós temos conseguido aumentar a quantidade da vida. Eu vou mostrar isso bem claramente para vocês. As pessoas têm vivido muito mais e as perspectivas futuras são de um grande aumento na expectativa de vida. E esse é um grande problema hoje no mundo, né? Então, o envelhecimento mundial hoje consideramos como um grande problema no sentido de os países não estão ainda preparados para receber tanta gente idosa. Vocês vão ver como que o número de pessoas idosas tem aumentado muito. E todos esses idosos, ou toda essa idade, ela requer demandas diferentes, requer trabalho na saúde, no lazer, toda na parte comercial. Quer dizer, os países não estão ainda prevenidos para tantas pessoas idosas. E isso tem trazido um grande problema, não só na baixa produtividade das pessoas, né, nessa idade, como na questão específica da aposentadoria. A desproporção entre o número de pessoas aposentadas e o número de pessoas trabalhando chega a ser muito grande em determinados países. E essa desproporção desequilibra qualquer contabilidade de um país, vamos dizer assim, né? Tem lugares que tem uma pessoa trabalhando para 5 ou 6 aposentados, quer dizer, fica impossível realmente essa relação de essa matemática toda aí. E daí essa grande necessidade hoje está mudando as leis, para que as pessoas aposentem cada vez com mais idade, porque é impossível. Isso foram leis que foram feitas numa época que a vida média era muito menor, né? Então, 60 anos, 70 anos já estava mesmo, vamos dizer, na hora de aposentar. Hoje, a pessoa com 70 anos é uma pessoa totalmente produtiva, totalmente nativa, não tem sentido você tirar ela de circulação numa idade ainda muito produtiva. Bom, então esse é um dos grandes problemas que o mundo enfrenta hoje, é o envelhecimento mundial. Então foi feita uma estatística, né? Foi feita uma pesquisa, isso em 1960, e fizeram uma projeção de como que estava acontecendo o envelhecimento naquele ritmo, o que poderia acontecer até 2020. Isso foi feito no mundo todo e também especificamente no Brasil. Então essa estatística vem mostrando, né, porque isso já tem muitos anos, que nesse período foi previsto que a população geral do Brasil deveria crescer de 1960 até 2020 3,2 vezes mais. A população acima de 65 anos deveria crescer 8,9 vezes mais, e a população acima de 80 anos deveria crescer 15,6 vezes mais. Então, naquela época, em 1960, já se previa um grande crescimento da população idosa. E, em 2008, a Folha de São Paulo publicou aqui, 2008, né, 21 de julho de 2008, publicou esse artigo dizendo que o Brasil envelhece rápido e atinge a previsão de 2043. Ou seja, o que estava previsto em termos de número de pessoas idosas para atingir em 2043 foi atingido em 2008. Quer dizer, um crescimento acima da expectativa, né? Então, isso o mundo todo enfrentando essa questão do envelhecimento, né? Como envelhecer, como viver mais do que 100 anos sem regredir. O objetivo todo, vocês vão perceber,
quando a gente fala em viver mais e que a expectativa de vida está aumentando, não é imaginando que as pessoas vão chegar a tantos anos com tantos derrames, tantos infartos, evidentemente que não, é um envelhecimento totalmente saudável, né? Então o objetivo é exatamente esse. Então nós sabemos hoje que de cada 4 crianças que nascerem hoje, 3 com certeza vão ultrapassar os 100 anos de idade, né? Isso não tem nenhuma dúvida mais cientificamente. Em 2025, 30% da população do mundo terá mais de 80 anos de idade. Então, isso são coisas que vão, com certeza, acontecer. Então, resumindo a expectativa de vida, nós sabemos hoje que a expectativa de vida está em torno de 84 anos. Em 2029, está próximo demais, daqui 14 ou 15 anos, isso em termos de evolução é nada, né? Então, daqui 14 a 15 anos, as pessoas vão viver 120 anos, com certeza. E a previsão de vida para o final desse século, parece até mentira a gente falar, mas é de 200 anos. O ser humano vai viver 200 anos no final desse século. E se a gente for analisar, não é mentira não, porque em 1900 a vida média era 46, 48 anos. Quer dizer, em 100 anos dobrou. Hoje você vê muita pessoa vivendo mais de 100 anos, com saúde, a gente vê tanto exemplo. Hoje cada um de nós tem um exemplo mais próximo de pessoas com mais de 100 anos de idade, com a vida, né, bem saudável. Então, se dobrar de novo, é 200 mesmo, né? Se de 100 dobrar de novo, vai ser 200 mesmo. Inclusive, há aproximadamente um ano, teve uma entrevista de um doutor da Universidade de Harvard, né, uma das maiores universidades do mundo. Ele deu uma entrevista que, inclusive, foi publicada aqui em algumas revistas nossas. Ele dizendo assim, o homem que vai viver 150 anos já está entre nós. Quer dizer, já nasceu o homem que vai viver 150 anos. Ou seja, o que ele quis dizer? O que ele quis dizer? Quem nascer hoje tem grande probabilidade de viver 150 anos, né? Tá aí. Bom, então, com tudo isso, o que eu estou querendo mostrar é que, sem dúvida nenhuma, a gente tem conseguido aumentar a quantidade da vida. As pessoas têm realmente vivido muito mais. Entretanto, nós não temos conseguido aumentar a qualidade da vida. Então, esse é que é o grande desafio da geriatria preventiva. Sabemos também que 90% das doenças do envelhecimento são controláveis e evitáveis, ao contrário do que se pensava, eu vou mostrar para vocês no conceito da medicina do século passado, que se falava das doenças inevitáveis da velhice. Hoje a gente não acredita mais nas doenças inevitáveis da velhice, não existe nada inevitável mais, né? Bom, então a reflexão é exatamente essa, né? Queiramos ou não, já estamos vivendo e vamos viver cada vez mais. Agora nos resta então perguntar com qual qualidade de vida, né? O que nós estamos escolhendo para a nossa qualidade de vida. Então esse é que é o grande pulo hoje, é o que eu vou mostrar para vocês. Então nós sabemos hoje que a causa básica das doenças da velhice é a inflamação. Hoje o assunto moderno, vocês vão ouvir falar isso demais, é sobre a inflamação crônica subclínica, né? Então a medicina do futuro, ela está baseada na prevenção. Por isso que hoje a nossa inteligência nos leva para o lado da prevenção. É o que mais traz benefício em termos de qualidade de vida, em termos de longevidade. Então a maior contribuição é exatamente essa. Quando a gente compara os benefícios, nós sabemos que o tratamento ele traz pouco benefício. Já a detecção precoce das doenças já traz um pouco mais de benefício. E o grande benefício é exatamente a prevenção. Então, hoje a gente, inteligentemente, nós temos realmente que pensar na prevenção. E depois eu vou explicar para vocês assim, a importância na longevidade das nossas artérias. Tem um cardiologista que disse o seguinte, que o homem vive enquanto vivem as suas artérias. Nós temos a vida das nossas artérias. Então, é importante a gente entender isso, é importante a gente conhecer como que estão as nossas artérias. Há pouco tempo eu até escrevi um artigo exatamente falando isso. Né, quem que não tem um caso assim, de algum parente, de algum vizinho, de algum amigo que teve o cuidado de fazer um check-up inteiro com 40 e tantos exames de sangue, eletrocardiograma e radiografia e tal, e de repente morreu, né, com um infarto ou no exterior ou aqui, é muito comum a gente ouvir essa história, né? Então a pergunta que a gente faz é isso, por que isso poderia ter acontecido? As pessoas ficam às vezes horrorizadas de ver, por que com tanto exame normal a pessoa teve uma morte súbita, né? Hoje nós sabemos que é falta de fazer uma cintilografia miocárdica, né? Os check-ups hoje têm que
tem que incluir essa cintilografia, que é o que vai mostrar se a pessoa tem realmente uma obstrução nas artérias e daí tratar e fazer a correção. E nesse artigo eu ainda perguntei também o seguinte: você sabe como que anda as suas artérias? Você sabe qual o valor da sua homocisteína, que eu vou explicar, é o item número 1 de risco hoje de ter um derrame ou infarto? Você conhece a sua proteína C reativa, que são exames assim, de sangue normais que precisam ser incluídos em qualquer check-up, né? Bom, então o grande benefício é realmente a prevenção. Então a medicina da longevidade, né, a medicina do futuro, é um modelo de medicina preventiva que utiliza de modernos conhecimentos tecnológicos e biomédicos, permitindo a elaboração de protocolos clínicos e terapêuticos padronizados que visam detectar, prevenir e tratar as doenças associadas ao processo de envelhecimento humano. Então esse é o foco do futuro, é a medicina da longevidade, focalizada então na inflamação crônica subclínica. Subclínica porque a pessoa não sente ela. Você tem que pesquisar para você descobrir essa inflamação. Então, nesse raciocínio das artérias, por exemplo, a doença mais grave das artérias é o infarto, né? O infarto agudo do miocárdio, que nós sabemos, 40% das pessoas morrem antes de chegar no hospital. 40% das pessoas que têm um infarto não chegam no hospital, né? Não dá a chance de recuperação. Tamanha é a gravidade. Então, nós temos que preocupar com essa doença. E hoje está desmistificado assim, bastante a questão da relação do colesterol com o infarto. Hoje acredita-se que o principal é a inflamação crônica. Por que acredita-se dessa forma? Que fizeram um trabalho agora recente, pegando vários CTIs, né, vários serviços de urgência, onde estavam internados as pessoas com infarto agudo do miocárdio. Então foram nesses CTIs e colheram o sangue dessas pessoas para dosar o colesterol. Pessoas com infarto. 79% desses exames estavam normais ou abaixo do normal. Ou seja, o colesterol estava normal ou abaixo do normal em pessoas com infarto. Então é lógico que a gente não desprezou o colesterol, evidentemente, mas hoje a gente está entendendo que existem outras causas mais importantes, né? Então, isso aí, então essa é a medicina do passado, vamos dizer assim. Comparando com o iceberg, essa pedra imensa de gelo aí, a medicina do passado, a medicina até o século XX, é o que admitia, então, as doenças próprias inevitáveis da velhice, né? Hoje nós vamos mostrar que todas são evitáveis, com certeza. Então, é uma medicina que se tratava a causa, né? É medicina curativa, vão tratar só o que nós estamos vendo, só o que está acima da água, é o colesterol alto, é alguma coisa alterada. E hoje a medicina do futuro, então, a medicina da longevidade, é a medicina que considera exatamente o que não foi descoberto ainda. Essa parte do iceberg, esses 80% dessa enorme pedra de gelo que está abaixo da água. Quer dizer, comparando com isso aí, o que nos interessa hoje não é... Nós não podemos esperar que um exame de sangue mostre para a gente começar a prevenir. Quando um exame de sangue mostra, nós já perdemos muitos anos. Quando a tomografia, uma ressonância magnética mostra, você já tem lesão, você já perdeu 20 anos de prevenção. Então, hoje, vocês vão ver, os exames são muito mais sofisticados e vão descobrir exatamente o que a gente não tem sentido ainda. Então, a medicina da longevidade é essa medicina preventiva, que trabalha muito a inflamação. O que pode provocar inflamação? Então, a inflamação não é uma infecção. A inflamação é uma irritação do tecido, alguma agressão. Por exemplo, quando a pessoa tem uma inflamação na mão, é quando ela fica vermelho, fica minando aquela águazinha, aquilo é uma inflamação, não tem bactéria, não tem pus, não é uma infecção. Então, o que pode levar a essa inflamação? São dietas anormais, né? Dietas que não são eficientes, o estresse muito importantíssimo nessa inflamação, o sedentarismo, os estilos de vida inapropriados, o desequilíbrio hormonal, que a gente vai falar muito neles, os radicais livres em excesso, né? Não sei se vocês têm ouvido falar nisso, mas é a prática ortomolecular que trata de tudo isso, e o desequilíbrio, então, na bioquímica cerebral. Então, isso é tudo que a gente vai comentar hoje para saber como corrigir todos esses itens. Então, recordando aqui, juntando as duas, essa é a medicina do passado, com doenças do envelhecimento, processo considerado naquela época inevitável. Hoje entra, então, a medicina da longevidade,
estudando tudo isso na prevenção, então, do envelhecimento precoce. Então, o que influencia nessa questão do envelhecimento precoce? É a queda dos hormônios anabolizantes, elevação dos hormônios catabolizantes. O que é isso? Então, nós temos no organismo hormônios que constroem, que são os anabolizantes, e os hormônios que destroem. Então, eles têm que ter um equilíbrio entre eles, né? O importante é esse equilíbrio. Quanto mais hormônios que constroem, melhor. E uma das características do envelhecimento é que vão diminuindo os hormônios que constroem e vão aumentando os hormônios que destroem. Então, isso a gente tem hoje fazer toda essa inversão. A inflamação crônica, o sedentarismo, carência nutricional e o estresse. Então, aqui resume tudo, né? O que nós vamos atacar forte no caminho da longevidade saudável. Então, atividade física sempre é importante, uma dieta, né, também está por aí, é muito importante, o equilíbrio nutricional, que é essa dieta, o equilíbrio hormonal, a correção da inflamação crônica, a ortomolecular e o controle do estresse. Bom, então, resumindo, quais são os recursos que a medicina da longevidade nos traz hoje, no sentido de a gente estar prorrogando essa qualidade de vida com saúde? Então, modulação hormonal, um item muito moderno, de 2 anos e meio para cá, 2 anos, 3 anos quase, esse conceito de hormônio mudou totalmente. A gente achava que os hormônios fossem negativos na saúde, causa câncer de mama, causa câncer de próstata. Então, hoje o conceito é totalmente diferente. E, obviamente, né, você vê como que em medicina a gente às vezes passa, na vida em geral, a gente passa tanto em cima das coisas e não percebe que está errado às vezes, né? Então, nós ficamos tantos anos deixando de ver o óbvio, né, que se o hormônio provocasse câncer, quem tinha que ter câncer é o jovem, que os hormônios estão lá nas alturas. Por que é depois de uma certa idade que a pessoa tem câncer de próstata ou alguns outros cânceres? Então, hoje voltou à tona essa ideia, há mais ou menos uns 2 anos atrás, teve um médico aqui, o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, veio de São Paulo, do Rio, para fazer uma palestra dentro da associação médica para os médicos, para recomendar que, para evitar câncer de próstata, tem que repor os hormônios, porque chegou-se à conclusão que a incidência de câncer de próstata é muito maior exatamente nessa fase onde os hormônios já estão diminuídos. Só que tem que ser hormônios naturais, são chamados hoje hormônios bioidênticos, que nós vamos saber. Então, os hormônios hoje são importantes, né? A gente vai estudar isso separadamente. Mais um item importante, então, é a ortomolecular, a prática ortomolecular, que é o equilíbrio dos nutrientes, né, minerais dentro das células. A ortomolecular vai nos mostrar o que está faltando no organismo e o que está sobrando. E a nutrigenética e nutrigenômica, que está dentro da genética, que é uma das coisas que mais vai nos fazer viver com saúde. O genoma, né, que é um estudo que tem sido feito já há muitos anos, já está totalmente pronto. Hoje ainda não está muito aplicável, assim, muito prático ainda, que estão adequando ainda. Mas pelos exames do genoma, que compõem o genoma, nós vamos poder saber hoje todas as possibilidades de doença que você tem no futuro, hereditárias, tudo que pode vir, diabetes, câncer, Alzheimer, inclusive, né? A gente vai poder detectar todas essas possibilidades e corrigir. Evidentemente que, né, ninguém vai divulgar nenhuma doença que não seja corrigível. Não posso te falar que você vai ter uma certa doença, sendo que não tem uma cura para essa doença, né? Então, isso aqui é uma das coisas que a gente está esperando que chegue com bastante força, porque é o que vai realmente trazer grandes benefícios. E algumas outras técnicas, né? A nanotecnologia, que é a nanomedicina, é uma técnica em que micro-robôs serão injetados na circulação e eles corrigem os problemas genéticos. Porque o que faz a doença, o que faz o envelhecimento, é a genética sair fora da linha correta, né? Os aminoácidos vão mudando na cadeia e isso vai reproduzindo células anormais. Então, hoje, e dentro de nós já temos, é lógico que isso aqui está representado de uma maneira bem plástica, assim, mas é claro que não tudo são células, são coisas muito delicadas. Então, hoje nós temos, por exemplo, o RNA reparador, nós temos o RNA mensageiro, são coisas da nossa genética que já conseguem corrigir algumas alterações. Mas no caso que eu estou dizendo aqui, já são tratamentos específicos que vão permitir corrigir alterações genéticas e evitar que aquelas células reproduzem anormalmente, né? As células tronco, que vocês têm ouvido falar demais, né? Hoje é possível, já existem pessoas
que operaram, por exemplo, de traqueia, de câncer, né? E já pegaram a célula-tronco da traqueia, fizeram a traqueia, fabricaram a traqueia, colocaram nele e está andando sem nenhum risco de rejeição, porque é a própria genética da pessoa, né? A clonagem, que é umas coisas bem do futuro, né? Hoje já se conseguiu fazer uma ovelha, né? Por que não conseguir fazer um ser humano? Então, isso está preso ainda em termos de legislação, como é que vai ser isso, como é que pode ser feito isso, mas é tudo muito já é uma realidade. A questão da biorrobótica, né? Desculpa, eu não estou acostumado muito com isso aqui. A questão da biorrobótica que vai começar a colocar, nós temos, à medida que a vida, que a expectativa de vida vai aumentando, à medida que o homem vai vivendo mais e mais, e podendo chegar até 150, 200 anos, vai ser necessário utilizar a máquina misturado com o biológico. É impossível só o biológico. É o que nós chamamos o que eles estão chamando na ciência hoje do transhumano, né? O homem do futuro vai ser o homem transhumano, né? Nós já somos o transmacaco, né? Nós já somos uma evolução do macaco, e agora vem o próximo, que é o transhumano, que seria uma evolução do humano. Hoje já existem cirurgias de pessoas com artrose graves em joelho, que você coloca a articulação e ele volta a jogar futebol. Volta a jogar futebol. São cirurgias relativamente simples, ainda são peças caras, evidentemente, né, às vezes importadas, mas que já permite uma recuperação enorme. Há pouco tempo eu vi na televisão, até no programa da Fátima Bernardes, um rapaz com as duas pernas colocadas, pernas mecânicas, dançando samba no pé. Mas isso, quando ele está com a calça, você não percebe que ele tem nada. Depois tem aquele levanta, que você vê que ele está com pernas, você fica assim, horrorizado de ver os movimentos que eles conseguem nessas próteses, nessas recuperações, né? O olho biônico é uma coisa, você vê que esteticamente até muito bem, né? E permite uma visão, claro que não de 100%, mas uma visão muito boa. Os ouvidos biônicos, né? Isso é coisa fácil de colocar, relativamente, né? Tecnicamente fácil. E os braços, mãos, então isso é coisa muito que a medicina já tem centros especializados nisso, né? São Paulo mesmo tem muita coisa nova e tal. E agora estamos falando, né? Então, essa é uma revista que foi publicada, super interessante, falando então da imortalidade. Vocês veem a que ponto que chega a loucura da coisa, vamos dizer assim, a ciência, a que ponto que chega a evolução da ciência de falar, né, em imortalidade. Dentro de 50 anos, o conceito de expectativa de vida deve estar superado. Nós viveremos por um tempo indefinido. Então, isso aqui fala, em 50 anos, é possível que ninguém mais morra de velho. A ciência está preparando um arsenal de drogas, tecnologias que prometem manter você vivo para sempre e com o corpo que você sempre quis. É aquilo que eu estou falando, não é ninguém caindo aos pedaços com 150 anos, são pessoas totalmente inteiras. E há pouco tempo eu assisti um programa, exatamente na History Channel, alguma coisa assim, falando sobre a imortalidade. Cientistas do mundo inteiro falando que em 2045 vai ser a morte da morte, não vai existir mais a morte. Inclusive, mostrando nos Estados Unidos várias empresas que já fazem congelamento dos corpos. Exatamente, por exemplo, o Walt Disney congelou o corpo e outros importantes, esperando esse dia de poder viver mais e mais. Mas isso, vamos dizer assim, vão esquecer um pouco isso e vão pelo menos ficar nos 120 anos que a nossa mente já dá conta de alcançar, né? Então, teoricamente, só para vocês perceberem assim, como que a ciência está evoluindo, as coisas estão evoluindo muito. A gente está aqui trabalhando com crise, não sei o quê, não tem tempo às vezes de ver tanto detalhe, mas a ciência não é só a tecnologia, não é só a medicina, também tem evoluído muito a favor da nossa qualidade de vida. Hoje tem exames muito interessantes já, assim, que pouco agressivos, por exemplo, tem exame de intestino hoje que você engole uma cápsula e aquilo é uma isso tem aqui em Belo Horizonte já, é uma microcâmara que ela bate não sei quantas fotografias por segundo. Depois aí você anda com uma bolsinha ali que vai gravando aquilo e você está lá no seu escritório, está operando, está andando de carro e aquilo está filmando todo o seu intestino e podendo fazer diagnósticos cada vez mais precoces, né? Bom, então essa é a teoria. Agora eu vou entrar na prática. Então vamos ver o que nós podemos fazer aqui, né, vamos dizer, no nosso meio,
que nós podemos, então, utilizar tudo isso e, dentro da proporção de cada pessoa que estiver disposto a fazer, a gente usufruir desse benefício, então, de melhorar a qualidade de vida. Então, no nosso trabalho, nós temos um dos programas, é esse programa que a gente chama de Mais Qualidade de Vida. Então, é um programa preventivo, qualquer idade a pessoa deve fazer. O ideal seria começar mais cedo, né, em torno de 25 a 30 anos, eu vou explicar por quê. É lógico que a maioria das pessoas não começam nessa idade, mas tem muita gente hoje que já procura iniciar os cuidados preventivos a partir dos 25 anos de idade. Esse é um programa, então, que tem a duração de 6 meses. O objetivo desse programa, para que serve? Então, ele melhora a depressão, melhora o estresse, o certo é que dá muito ânimo, dá uma energia fantástica, e serve também para retardar o envelhecimento e evitar aquelas doenças que viriam com a idade. Então, hoje a gente evita mesmo um derrame, um infarto, uma angina, uma isquemia, uma trombose. Tem exames que eu peço dentro desse programa que mostram se a pessoa tem tendência a ter derrame, tendência a ter infarto, e hoje a gente consegue alterar essas tendências. Então, o que nós queremos com esse programa é, enquanto a pessoa viver, que ela viva sem doença, mas mantendo as capacidades. Saúde não é só não ter doença. Saúde não significa apenas ausência de doença. Você pode não ter doença e não ter uma vida tão saudável quanto gostaria. Nós precisamos também de cuidar das nossas capacidades. Então, dentro desse programa, nós tratamos, então, de memória, depressão, estresse e sexualidade. Então, no nosso conceito, viver com saúde é viver sem doença e com a memória boa, parte sexual saudável, sem depressão e no nível de estresse adequado. Então, esse é o caminho dessa prevenção, esse é o caminho, é o objetivo desse tratamento, é o que a gente quer dentro desse tratamento. Bom, então, agora, o que é o tratamento? O que nós vamos fazer conhecendo esse objetivo para conseguir todos esses objetivos? Então, primeiro, nós vamos tratar todos os fatores que podem acelerar o envelhecimento e trazer doenças futuras. Nós sabemos que umas pessoas vão envelhecer mais, outros não, uns vão ter derrame, infarto, outros não. Então, não é à toa que uns têm e outros não têm. É porque existem vários fatores que, se a pessoa tiver algum desses fatores, ela vai ter algum problema mais cedo. Então, hoje a gente consegue identificar e tratar todos esses fatores que podem acelerar o envelhecimento e trazer doenças futuras. Então, quais são esses fatores? A gente conhecia 8 fatores e depois descobriram mais 4 que nós vamos chegar neles. Então, esses 8 fatores, então toda prevenção tem que tirar no máximo possível esses fatores, porque eles é que nos tiram do envelhecimento natural. Existe um envelhecimento natural. Se todo mundo envelhecesse naturalmente, era para todos nós vivermos de 100 a 120 anos com saúde. A longevidade potencial do ser humano, até agora, é de 120 anos, como a do cachorro, tem um limite, a do cavalo. Toda espécie tem uma longevidade, uma possibilidade maior de vida, né, que é a longevidade total. Então, o ser humano nasceu para viver de 100 a 120 anos. Isso só não acontece, a gente só não vê pessoas vivendo tanto, porque existem esses fatores que nos tiram desse caminho natural. Então, o objetivo é tratar todos esses fatores. Então, os 8 são colesterol alto, pressão alta, obesidade, diabetes, estresse, vida sedentária, cigarro e hereditariedade. Existe também um fator hereditário que, infelizmente, é o único que não é possível ainda tratar, que é a questão da genética, mas é o que está chegando forte. Esse único que não tem possibilidade de tratar, agora vai ter possibilidade de tratar com a questão do genoma, que nós vamos poder conhecer todas as tendências genéticas da pessoa. E é importante a gente falar sobre diabetes, porque é muito importante uma glicose um pouco alterada, ou muito alterada, ou diabetes mesmo. Então, hoje o conceito de diabetes é o rigor. É importante ter um rigor na glicose. O ideal da glicose é menos de 99. Não dá para ser 110, não. O ideal é menos de 99. Esse é que é o pulo hoje. Se você permitir a glicose sua chegar a 10% a mais, você vai ter 10% a mais de risco. Você está correndo 10% a mais, não tem outra forma de pensar, é bem matemático mesmo. Então, hoje, o que manda a inteligência hoje é exatamente o rigor.
E no conceito hoje de diabetes não entra só a dosagem de glicose, não. São 3 itens para a gente saber se a pessoa tem no futuro tendência a ter diabetes. É a glicose de jejum, pelo menos 10 horas de jejum, 10 a 12 horas. A hemoglobina glicada, que é uma forma mais profunda de ver a glicose, é mais profunda ainda do que a glicose de jejum, e a dosagem de insulina. Então, esses 3 itens congregados, juntos, e cada um com seu peso, gerou um índice que chama índice HOMA, com H, H-O-M-A. Então, hoje, para saber se você tem tendência, é o índice HOMA, que congrega esses 3 itens, né? Então, nesse conceito novo do índice HOMA, tem pessoas com glicose de 85 que já são diabéticos, já são considerados diabéticos. E tem pessoas com glicose de 125 que ainda não são considerados diabéticos. Então, isso depende do tanto de pâncreas que você está usando. Então, vamos dizer que a gente peça os 3 exames. A glicose sua está normal, a hemoglobina glicada está normal, mas a insulina está muito alta. Tem que ser menos de 6, está 20, por exemplo. Então, isso significa que seu pâncreas está muito forçado, ele está tendo que produzir mais e mais insulina para manter essa glicose normal. É fácil a gente imaginar que com o tempo que varia de pessoa para pessoa, ele não vai dar conta mais de compensar e vem a diabetes. Então, o importante não é tanta glicose, é quanto de pâncreas que você está usando para manter aquela glicose. Ou normal ou já não tanto normal. Então, o conceito mudou. Então, a gente trabalha muito com prevenção da diabetes. Se já tem algum dado de algum desses 3 itens, a gente já previne, já alivia esse pâncreas no sentido de... Então, é isso aí. Agora, além desses aí, descobriram mais 4 fatores que são mais importantes do que aqueles 8, né? No sentido de provocar um derrame ou um infarto. O mais importante de todos, o número 1 de risco, né? O mais temido, então, hoje é a homocisteína, que é um dos exames que a gente pede. Então, essa homocisteína é uma substância que a gente não tem ela no organismo, é lógico, ela vai formando quando falta no organismo vitamina B6, B12 e ácido fólico. Aí forma essa homocisteína que leva à formação de coágulos nas artérias. Então, isso hoje a gente trata assim com o maior respeito, é o número 1. E o número 2 de risco, que é mais um exame que eu incluo, que chama proteína C reativa ultrassensível, que mostra inflamação, a tal da inflamação crônica subclínica, né? Então, exatamente imaginando que esse é o item muito importante, né? Não é o único, mas é o mais importante. Então, nós sabemos hoje que para uma artéria obstruir, a primeira coisa que acontece, se ela vai obstruir ou na cabeça ou no coração, levando a um derrame ou um infarto, a primeira coisa que acontece é essa irritação na parede da artéria, essa inflamação, né? E em cima dessa inflamação, a gordura que está ali passando no colesterol dentro das artérias vai depositando nessa área irritada, né, inflamada, e depois vem o cálcio, vem os coágulos, de maneira que vão formando placas que vão ocluindo as artérias, né? Então, hoje a gente evita tudo isso, detectando aquela primeira inflamação através desse exame e resolvemos isso de uma maneira até muito natural, usando o ômega 3, que é um óleo de peixe, só que em quantidades elevadas. Então, o ômega 3 é altamente preventivo, porque ele vai mexer com um item que é o número 1 hoje, não o número 1 nessa classificação aqui, que esse é um pouco mais maléfico, vamos dizer assim, mas hoje a inflamação crônica ela atinge uma abrangência muito maior e a gente resolve com o ômega 3. Agora, precisa saber quantas cápsulas de ômega 3 que cada um precisa usar para baixar essa proteína C reativa. Não é assim, eu vou usar ômega 3 e vou viver 100 anos com saúde. Vai, se abaixar a proteína C reativa. Precisa ver se a dose está adequada, né? Então, esse exame, para você ter uma ideia, tem que ser menos de 1. Então, a gente tem que colocar ele em torno de 0, alguma coisa para você estar protegido dessa inflamação. E tem mais 2 fatores que são menos importantes, mas que a gente trata também. Então, o primeiro item desse programa preventivo, na prática, é isso. Nós tratamos todos esses 8 fatores, exceto ainda o hereditário, que está esperando chegar à questão da genética. Mas todos os outros a gente normaliza. Esse é o primeiro item do programa. O segundo item, então, são os medicamentos que a gente usa nessa prevenção. E nós usamos, então, essa linha nova, que já tem alguns anos, mas cada dia se renova, a gente considera que ainda é muito nova, que é a prática ortomolecular, né? Então, a prática ortomolecular é uma linha nova dentro da medicina, igual, por exemplo, a homeopatia é uma linha antiga, comparando só para vocês entenderem, a prática ortomolecular é uma linha bem nova dentro da medicina. E é uma linha natural
dentro da alopatia, da medicina comum. Não é homeopatia, mas é uma linha natural. Então, dentro da horta molecular, a gente receita tudo natural. Vitaminas, sais minerais, metais, aminoácidos, oligoelementos, tem uma infinidade de produtos. Só que para saber quais desses produtos que cada pessoa precisa, é que nós fazemos esse exame muito interessante, que é o exame do cabelo. Então, a gente colhe um pouquinho do cabelo da pessoa, que é uma parte viva, bem pouco, viu, gente? Bem pouquinho, não vai ter perigo de tirar muito cabelo, não. Então, na verdade, é 1/4 de 1 grama. Né? Não dá para explicar muito, mas é bem pouquinho. Né? Então, o exame do cabelo é um exame, a gente pega uma parte viva do nosso corpo, que é o cabelo, lógico, mesma coisa que você está colhendo um pedaço do osso, da pele, e esse exame vai mostrar duas coisas, vai mostrar 2 itens, vai mostrar os metais tóxicos do organismo, interessa muito a medicina moderna saber se a pessoa tem alumínio ou mercúrio no corpo. São 2 metais que não podem estar no corpo, são realmente tóxicos. O mercúrio é tóxico para os rins e o alumínio é tóxico para o cérebro. Inclusive, é um dos fatores envolvidos na doença de Alzheimer. O exame mais fiel, segundo a Organização Mundial de Saúde, para ver os metais, é o exame do cabelo. É o número 1, assim, é o mais indicado. E quando esses metais estão elevados, a gente tira com bastante facilidade. Usamos um produto que chama DMSA, que é um quelante, né? Por definição, o quelante é uma substância que combina com o metal, inativa o metal e elimina por alguma via. No caso, aí a gente elimina pela urina. Depois a gente espera, corrigimos os metais, aí a gente espera nascer um outro cabelo num organismo novo, porque senão você está colhendo o mesmo cabelo, aí a gente compara e vê se eliminou. Se não eliminou todo, eliminou 80%, a gente dá mais uma dose do remédio que elimina e assim a gente tira. Então, só nós, nas nossas clínicas, a gente tem mais de 16 mil exames de cabelo feitos nos Estados Unidos. A gente tem uma experiência enorme, temos assim, um trato de interpretar esses exames com muita facilidade. Então, exame do cabelo. Então, esse é o segundo item daquele programa. E o terceiro item... Bom, o terceiro item, acho que saltou um slide aqui, mas não tem importância não. Então, o terceiro item são os hormônios, né, que é uma coisa que evoluiu muito. Então, uma das coisas que evoluíram muito é exatamente a modulação hormonal. Então, nós sabemos nós achávamos que os hormônios fossem diminuindo porque as pessoas iam envelhecendo. Hoje nós sabemos que é o contrário. As pessoas vão envelhecendo porque os hormônios vão diminuindo. Outra glândula é a suprarrenal, que tem um hormônio que chama cortisol, que é o hormônio do estresse, né? A suprarrenal é a glândula do estresse. Então, o cortisol não pode ser baixo nem alto. O normal é de 13 a 23, então ele não pode ser baixo nem alto. Quando ele é alto, é um estresse agudo, uma coisa nova que aconteceu, uma morte, uma perda, uma falência, o cortisol vai lá em cima. Né? Quando o cortisol é baixo, é pior, que é um estresse de mais tempo, aquele estresse crônico, que vem gastando cortisol, aí o cortisol baixo leva a cansaço, fadiga crônica, estafa. É típico do cortisol baixo, aquela baixa de energia que dá ali por volta de 5 horas da tarde. Tem gente que chega às 5 horas da tarde e tem que dormir. Ele não consegue realmente, entendeu? Então, são características do cortisol baixo. A pregnenolona é o hormônio da memória, né? Muito importante, né? Existe um hormônio da memória que dá lucidez de raciocínio, melhora a criatividade, melhora a memória para fatos recentes. Então, até aí nós já falamos de 2 coisas para a memória, que é o cromo, na prática ortomolecular, que precisa ser corrigido, e agora a pregnenolona, que é o hormônio da memória. E a parte sexual, que melhora muito, porque hoje mudou a visão da medicina com relação aos hormônios. Quando eu falo que um hormônio tem que ser de 80 a 350, por exemplo, até agora a gente olhava o 80 como índice de referência. Ah, está 88, está 90, está ótimo. Agora não, tem que ser 350. Achei fantástica essa ideia de não contentar com o mínimo. Por que contentar com o mínimo? Quem que inventou essa referência? Então, hoje, a gente coloca no nível máximo, que é o que a gente tinha aos 25, 30 anos. Então, a ideia hoje da modulação hormonal é voltar os hormônios para quando você tinha 25 a 30 anos, porque são hormônios naturais e, evidentemente, a gente faz isso quando a pessoa está na ativa ainda. Lógico que não vou pegar uma pessoa de 95 anos e tentar voltar, ela nem tem sentido, né? Não vai engravidar mais, não tem relação sexual, não tem sentido tanto hormônio. Mas nós todos que estão aí na ativa, trabalho,
essas crises todas que a gente tem passado e tal, é ter sexo, é esposa, é filho, quer dizer, tem que ser 350. Então, isso dá uma energia realmente muito grande. E sobre a sexualidade, a testosterona, que é o hormônio do desejo sexual, tanto no homem como na mulher, hoje está provado que ela é mais e mais importante ainda para o coração e para o cérebro. O órgão que mais precisa de testosterona, que mais tem receptores de testosterona na sua periferia, é o coração. E a gente soube sempre que testosterona é bom para o músculo. Como o coração é um músculo, né, não é nenhuma surpresa a gente imaginar que a testosterona é o mais importante para o coração, né? E, então, a gente coloca hoje em níveis ótimos de hormônio. A gente olha hoje, é o número da direita, né? Não é o número da esquerda mais. E olha que coisa interessante, dentro desse programa nós medimos a idade biológica da pessoa. Qual a idade que você funciona na prática, não é aparência, não é nada externo. Isso é um programa americano, científico, todo totalmente comprovado, e são 6 itens envolvidos no cálculo da idade biológica. Então, esse programa pode te classificar rejuvenescido para a sua idade ou envelhecido para a sua idade, hein? Ou não. Então, se ele te classificar envelhecido para a idade, ele vai falar por que classificou envelhecido, quais os itens que pesaram. E esses são os itens que a gente tem para voltar atrás. Esse programa está assim, realmente num momento maravilhoso, profundo, em termos de saúde, em termos de prevenção, né? Então, esse programa, por exemplo, da idade biológica, é um programa que fica lá no computador. Ele tem todas as químicas de todas as idades. Então, você passa na nutricionista, ela classifica a sua alimentação. Quanto que ela classificou. Você come tantos por cento de carboidrato, tantos por cento de proteína e joga lá no computador. Aí você passa no educador físico, ele vai ver sua flexibilidade muscular, sua coluna, né, dá uma nota, joga lá no computador. E vai medir também o oxigênio que você respira, porque quanto menos oxigênio, mais a pessoa vai envelhecer, né? Joga lá no computador. Aí vem 45 exames de sangue que a gente pede, então joga tudo lá. A questão da 45. Aí a questão da inflamação crônica, que é principal, joga lá. A vitamina D hoje, né? A vitamina D hoje é tudo. Hoje você não consegue sair de um consultório médico de qualquer especialidade sem uma receita de vitamina D. Todo mundo está receitando vitamina D, porque realmente ela agora é considerada um hormônio importante para o coração, importante para o cérebro. Então, a baixa da vitamina D pesa muito na idade biológica. Aí você passa na memória, mede sua memória e joga lá. Aí o programa vai falar, essa pessoa aqui tem tantos anos de idade, sem nenhum desvio. E aí a gente tem aquilo ali para trabalhar. Então é isso que nós fazemos nessa prevenção do envelhecimento precoce, nessa busca de uma longevidade saudável, e é isso que tem, e é o que a gente pode fazer hoje com as coisas que estão ao nosso alcance, já buscando até uma certa distância. Por exemplo, o exame do cabelo a gente já manda para os Estados Unidos, os hormônios a gente dosa na saliva, são os 2 exames especiais nossos, o do cabelo e o da saliva. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o tratamento de emagrecimento. Então, o que contém nos alimentos é carboidrato, gordura, proteína e vitaminas. Uns alimentos têm mais carboidrato, outros têm mais gordura, então gira em torno desses 4 elementos. Quando a gente come qualquer comida, que aquela comida chega no organismo, o organismo vai separar esses 4 elementos e vai queimar primeiro o carboidrato. A primeira fonte de energia é o carboidrato. Só depois queimar todo o carboidrato, que esgotar todo o carboidrato, aí é que vai queimar a gordura e aí que você vai emagrecer. Então, o metabolismo normal é assim, não tem escolha não, ele dá preferência para o carboidrato. Enquanto tiver carboidrato no organismo, não vai queimar gordura, não vai emagrecer. Então, obviamente, o que a gente faz? A gente monta uma dieta que tenha o mínimo possível de carboidrato. Então, sempre eu falo com as pessoas, põe na sua cabeça que nós vamos tirar muita coisa que você gosta, mas não é para a vida toda. É um período só, a gente tira o carboidrato, e depois a gente volta todos os alimentos na proporção que cada um puder comer para não engordar de novo. Não comendo carboidrato, a pessoa já vai queimar em seguida a gordura. E, paralelo a isso, a gente controla os hormônios. A insulina, importantíssimo, né? O cortisol, quando ele está alto, é uma das causas de gordura abdominal, é o cortisol alto, a gente tem que abaixar. E a tireoide, que é hoje o segundo item mais importante. Primeiro a injeção, depois a tireoide. A gente regula o metabolismo. Se a pessoa tem uma doença da tireoide, né, isso a gente vê pelos exames, se os anticorpos dela estiverem alterados, é um sinal que ela tem uma doença da tireoide, ela já teve uma tiroidite. E nesse caso, tem que usar remédio a vida inteira. Igual uma diabetes, que você tem que usar remédio a vida inteira, uma pressão alta, que você tem que usar remédio a vida inteira, uma epilepsia, que você tem que usar remédio a vida inteira. Então, se tiver uma doença. Se não tiver uma doença da tireoide,
mas a tireoide estiver alterada, né, por que a pessoa pode ter uma tireoide alterada sem ter tido uma doença da tireoide? A idade. Acima dos 30 anos, as glândulas vão diminuindo a produção. Então, se for só pela idade, a gente usa humano, tira os remédios, vê se a tireoide recuperou de novo, e assim a gente vai tirando o máximo possível os remédios, né? E então é isso, essa reeducação, esse cuidado, né, com a saúde é importante.